Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Agora que nós aprendemos o que é uma variável, nós vamos aprender as regras para nomear uma variável. Sim, gente, existem regras, tá? Não é fazendo de qualquer jeito, porque fazendo de qualquer jeito vai dar erro. Então a gente pode nomear nossas variáveis utilizando o quê, Jéssica? Utilizando letras. Então, eu poderia usar letras de A a Z para nomear uma variável. Por exemplo, eu posso definir uma variável chamada nome e atribuir para dentro dela o valor Jéssica. Dessa maneira está correta. Assim como eu posso, gente, definir uma variável, nomear uma variável usando números, desde que ele não esteja no começo, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Eu posso definir uma variável utilizando números, mas os números não podem estar no começo. Então, eu não posso começar com números. Exatamente. Então, eu poderia ter algo do tipo idade 2 e atribuir o valor 30. Dessa maneira, correto. Eu posso também definir uma variável utilizando underline, tá? Então, eu poderia, por exemplo, ter aqui nome, underline completo, e atribuir para dentro dela o valor de fulano de tal. Dessa maneira estaria correto, assim como eu posso ter underline preço, atribuir o valor de 3,50 e também está correto. Agora, gente, existe uma forma que a gente vai tentar nomear a nossa variável e vai dar erro, que pode ser você, como iniciante, pode estar tendo agora esses erros, está cometendo esse erro e está falando assim: poxa, Jéssica, você falou na aula passada que era muito fácil definir, nomear uma variável, criar uma variável, porém eu estou criando uma variável e a minha variável está dando erro. Por que que está dando erro? Aí eu vou olhar o seu código e você começou com números. Por exemplo, você está lá criando uma variável, você colocou 1, 2, 3, nome recebe Jéssica. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a sintaxe está errada. Eu não posso nomear uma variável começando com números. Pode ter números, mas não pode ter no começo. Então, isso aqui vai dar erro. Olha lá, deu erro e ele já está aqui grifando para mim. A minha ideia, ele já está falando isso aqui, ó, isso aqui está errado porque eu estou começando, você está começando com números e não pode começar com números. Então isso aqui está errado. Eu não posso, gente, definir uma variável, tá? Não posso nomear uma variável utilizando espaço. Eu vou olhar o seu código está assim. Está errado, eu não posso ter espaços, eu não posso nomear uma variável colocando espaço entre elas. Então, isso aqui também está errado. Eu não posso, gente, definir uma variável, eu não posso nomear uma variável utilizando caracteres especiais. O que é caracteres especiais, Jéssica? O cifrão, o jogo da velha, o arroba, o ponto de afirmação, todos esses carinha, entre outros, tudo o quê? É, caracteres especiais. Então, eu não poderia, por exemplo, chegar aqui e definir o nome da minha variável preço, cifrão, recebe 3,50. Isso aqui também está errado, porque eu não posso ter caracteres especiais. E outra coisa, gente, que eu não posso ter, eu não posso definir uma variável, eu não posso nomear uma variável com palavras reservadas do Python. E o que é, Jéssica, uma palavra reservada do Python? Por exemplo, a gente não aprendeu que esse carinha aqui, função print, que a gente não sabe o que é função, então não importa no momento. No momento não importa o que é função, tá? Não se preocupe com isso, nós vamos aprender o que é uma função. Mas o que é importante é que a gente saiba que esse carinha, ele ele é uma palavra reservada do Python, tá? Então, ele já é uma palavra que o Python reconhece e ele é o quê? Uma função que ele é responsável pelo quê? Por imprimir aquilo que nós colocamos aqui dentro. E ele imprime aonde? No nosso terminal, no nosso console, na nossa tela. E o que, que ele imprime? O que tem aqui dentro. Se eu colocar aqui, olha, imprime para mim o que tem dentro da variável nome, o que tem dentro da variável nome, falou Jéssica. Ele vai imprimir para mim aqui no meu terminal, falou Jéssica. Então ele é responsável por isso. E ele é uma palavra-chave, não é verdade? Ele é uma palavra reservada. Então, se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu quero criar uma variável chamada print e eu quero atribuir para dentro dela um texto. Qualquer texto, vai, chamado nome.
Olha só, você vai virar para mim e falar: "Olha, não apareceu nada vermelhinho aqui, e olha aqui, eu vejo que eu tenho uma variável chamada print que recebe valor não". Ah, isso aqui vai dar certo, Jéssica, então vamos imprimir. Imprime para mim o que tem dentro da minha variável, que olha só, é uma variável, que eu estou chamando de print e que tem o valor número. Que sucesso, vai dar certo, não vai. Por que não vai? Porque eu te falei que palavras reservadas do Python, gente, não pode ser usada. Então você não pode usar print, você não pode usar if, você não pode usar for, você não pode usar while, você não pode usar nenhuma das palavras reservadas, das palavras que já existem, que já fazem algo na programação, nesse caso em Python, tá? Então, não podemos. Isso aqui, por mais que pareça que não deu erro, mas está errado. Então, o seu código está errado porque você utilizou o quê? Uma palavra que já é reservada. Então, você poderia vir aqui, na verdade, e trocar. Então, no lugar de ser print, vamos colocar imprimir. E agora sim, se eu rodar o código, eu vou ter aqui o valor nome impresso, tá? Então, só que agora mas eu vou voltar aqui porque a gente vai deixar aqui o exemplo que não podemos fazer. Então, nós não podemos nomear uma variável utilizando palavras reservadas do Python. Jéssica, existe um estilo próprio do Python, um estilo de escrita? Sim. No Python, a gente vai ver os programadores que são programadores que programam em Python, utilizando um estilo, basicamente, por exemplo, nome completo, Ana Silva, preço, produto 54,32 e assim por diante. Veja só o que temos em comum. Se o nome da nossa variável é um nome composto, a gente sempre usa o underline. Então, minúsculo no começo, minúsculo também no final. Então, nós temos, ele é todo em minúsculo e temos o underline. Então, temos esse estilo de escrita. Jéssica, só que eu escrevi o meu assim, ó, nome completo e funcionou. Não estou falando que não funciona. Funciona. E esse aqui é um modo de escrita, gente, usado no Java. Então, os programadores de Java, ele costuma definir as suas variáveis dessa maneira. Porém, em Python, não é a maneira que nós costumamos usar. Então, os programadores em Python, eles não usam essa maneira, ele usa essa forma aqui. Porém, não diz que isso aqui está errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é utilizado em Python, mas é usado em Java, ok? O que eu vou aconselhar você é veja a maneira como a sua equipe está trabalhando, como está sendo feito, para que não fique desorganizado. Tá todo mundo fazendo desse jeito, você fazendo desse jeito. Vamos, né? Se alinhar, todo mundo trabalhar organizadamente para que as coisas fiquem bonito e além de bonito, gente, lembre, o código ele tem que ser claro, a gente tem que conseguir olhar para ele e entender. Lembra que eu estou falando desde o começo, a gente não escreve código para nós, nós escrevemos código para os outros e às vezes os outros é tudo mesmo, tá? Que aí vai vir um bonitão, que tem uns, né, que são uns seres assim, muito amáveis, que falam assim, e eu que quero com os outros? Só que os outros é você, meu amigo. Você mesmo vai pegar um código para ler e o código não dá para ler, porque está muito desorganizado. Você vai gastar muito tempo, você vai se estressar, você vai ter dor de cabeça para conseguir ler o código, para conseguir entender o que ele está fazendo. Por quê? Porque alguma pessoa como você falou assim, e o que me importa com os outros? Só que às vezes os outros é tu mesmo, né? Então é que está o problema. Então, escreva o código que seja de fácil leitura. E se está todo mundo usando desse jeito, usa desse jeito. Se não, se adapta como é que eles estão usando, tá? Tem gente que escreve assim, só que essa maneira aqui, não estou falando, gente, de que vai dar erro, não dá erro no código, tá? Você pode também escrever assim. Por que não dá erro no código, gente? Porque eu estou utilizando letras. E eu não falei que a gente pode nomear uma variável utilizando letras? Então, tem erro aqui. Só que dessa maneira aqui, nós vamos ver que quando a gente for criar classe, isso quando a gente chega lá em programação orientada a objeto, tá longe, tá? Só para avisar, tá longe. Mas quando nós chegar lá, que nós vamos chegar com fé em Deus, a gente vai ver que a gente define as nossas classes dessa maneira aqui.
tá? Então é assim que a gente utiliza para definir uma classe. E agora, gente, uma maneira que aí não tem como eu passar pano de maneira nenhuma para vocês, me desculpa, porque é complicado, não escreva algo assim. Mas funciona, Jéssica, não é porque funciona gente, que a gente tem que fazer, não, pelo amor de Deus. Isso aqui, além de ser feio, é difícil a leitura, né? Tá tudo em minúsculo e tudo junto. Tudo em minúsculo, tudo junto. Você vai juntar tudo, então faça como faz lá em Java. Utilize a maneira que é programado lá em Java. Agora, não me use isso aqui, não. Porque lembra que o código ele tem que ser de fácil leitura, e isso aqui não é fácil leitura de jeito nenhum. Ah, Jéssica, mas dá para ler aqui, é nome completo. Tá, isso aqui é fácil leitura, a gente consegue entender. Mas aí a pessoa vai me colocar lá, gente, vai criar uma função lá que ele faz não sei o quê, aí ele coloca tudo em minúsculo. Difícil a leitura. Não é um código de fácil leitura, é um código de difícil leitura. Então, vai requerer muito mais atenção. Vou ter que parar para poder ver realmente o que está escrito ali, entender, às vezes a pessoa não vai nem entender o nome, né? Porque tem pessoas que colocam o nome que não condiz com o que realmente está sendo feito. Aí você tem que entender o que a função ela faz para você poder resolver o problema ou para você poder dar continuidade ao projeto. Então leva tempo, tá? Então, gente, programar, lembra que eu falei para você que lá no comecinho eu falei, a gente vai falar com o computador, que no caso a gente já aprendeu que o computador é o compilador. Então a gente vai falar com o compilador e ele faz aquilo que a gente manda. Se a gente mandar certo, ele faz certo. Se a gente mandar errado, ele faz errado. Para a gente mandar, a gente precisa entender. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos a aprender a entender como falar com ele para que ele possa fazer o que nós queremos que ele faça. E para que isso possa acontecer, gente, todo mundo tem que se ajudar, tá? Então, código sempre escrito de uma forma que dê para entender. Pode ficar dúvida? Comente. Códigos têm que ser comentados. Como é que a gente comenta, gente? Utilizando aqui, ó, o jogo da velha. Então, coloque isso na sua cabeça. Bem, o que importa mesmo, gente, nesse momento é, pelo amor de Deus, não use isso, tá? Tudo minúsculo e junto, não, de jeito nenhum. Quiser usar outro jeito aí, usa. A maneira que é usada em Python é dessa maneira, e a maneira certa de nomear uma variável. Usando letras, números nunca no começo e underline. Não podemos usar caracteres especiais, nem palavras reservadas do Python e jamais começar com números, tá? E não pode também ter espaços. Então, guarde somente isso na sua cabeça e você vai conseguir definir vai conseguir nomear as suas variáveis sem ter erros, gente. Porque realmente não tem segredo, gente. Definir uma variável, nomear uma variável é a coisa mais simples na programação, né? Além de imprimir algo no console. Então, é muito simples. O que pode estar gerando erro é se você não saber o que não pode ser feito, né? Porque não pode ter numa nomeação de uma variável. Então, jamais começar com números, jamais ter espaço, jamais ter caracteres especiais e jamais, 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 gente, utilizar palavras reservadas do Python. Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau.